Muitas mulheres que sentem um chamado especial de Deus em suas vidas se deparam com uma jornada marcada pela solidão. Por que isso acontece? A resposta não reside em castigo ou abandono, mas em um processo profundo de preparação divina. Como ecoa a promessa em Isaías 40:10: Não tenha medo, pois eu estou com você. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha destra fiel. A solidão, neste contexto, é um sinal de que Deus está agindo, preparando suas filhas para um propósito maior. Desde os tempos antigos, a separação tem sido um prelúdio para missões divinas. Deus frequentemente afasta aqueles que ele escolhe do ruído do mundo, introduzindo-os em um período onde fé, caráter e espírito são moldados. Não é um caminho fácil, mas necessário. Pensemos em Moisés, 40 anos no deserto antes de libertar seu povo. Davi, ungido rei, mas vivendo anos como fugitivo. E até mesmo Jesus, levado ao deserto para ser testado antes de iniciar seu ministério. Se esses grandes homens passaram por isso, por que seria diferente com as mulheres escolhidas para tarefas especiais? A Bíblia demonstra que isolamento não significa abandono, mas preparação intensiva. Ester, antes de se tornar rainha e intercessora, passou por um tempo de separação no palácio, um período de transformação onde aprendeu a depender inteiramente da graça divina. O mesmo ocorre hoje. Mulheres escolhidas sentem que não se encaixam mais, veem amizades antigas desaparecerem e relacionamentos promissores se dissolverem. Isso não é rejeição, mas Deus removendo o que não pertence à próxima estação de suas vidas. Dói deixar o familiar para trás, mas a verdadeira segurança reside na conexão com Deus, não nas conexões humanas. É na quietude da solidão que a voz de Deus se torna mais clara. Jesus retirava-se para orar antes de tomar decisões cruciais. Da mesma forma, Deus chama suas filhas para um tempo de separação, pois no tumulto do mundo, sua voz pode ser abafada. Maria, mãe de Jesus, carregou o peso da incompreensão, mas foi sustentada por Deus em seu propósito singular. Deus não precisa da aprovação humana para exaltar alguém. Ele frequentemente usa a solidão para provar que é Ele quem sustenta e guia. As provações vêm como fogo purificador. Nesses momentos, pode parecer que Deus está distante, mas Ele está mais próximo do que nunca. Jó, em meio à sua dor incompreensível e ao isolamento, foi preparado para uma restauração ainda maior. A solidão é o campo de treinamento onde Deus desenvolve paciência, fé e resiliência, confrontando fraquezas e exigindo dependência total. O inimigo tentará usar esse tempo para semear mentiras, que você foi esquecida, que não é suficiente. Mas a palavra de Deus afirma: não temas, pois eu estou contigo. Cada período de solidão tem um propósito e evidencia que Deus prepara algo grande. Deus não apenas separa, Ele protege. Muitas vezes, sem que percebamos, Ele nos livra de caminhos e relacionamentos que nos desviariam. O que parece perda é, na verdade, livramento. José, vendido pelos irmãos, viu o que parecia ser o fim, tornar-se o início de sua ascensão. Deus usa a aparente solidão para alinhar suas filhas com o propósito certo. Quando Ele fecha portas, é porque prepara algo melhor. Esse tempo de solidão é sagrado, definindo quem você é em Cristo. Moisés, João Batista, Jesus. Todos passaram pelo deserto antes de viverem plenamente seu propósito. A solidão não é o fim, mas um processo antes da glória. A incompreensão alheia pode pesar, mas é um sinal de que Deus está fazendo algo novo, algo que nem todos podem entender ou acompanhar espiritualmente. Não busque a aprovação de todos, permaneça firme na fé. Quando se entende o propósito da solidão, ela deixa de ser um fardo e torna-se uma bênção, um tempo para fortalecer o espírito, solidificar a identidade em Cristo e aprender a caminhar sem depender da validação externa. Na solidão, descobre-se que Deus é suficiente.
E quando Deus é suficiente, nenhuma solidão pode derrotar uma mulher escolhida. Lembre-se, a solidão é uma estação, não a morada final. Deus nunca permite um deserto sem preparar uma terra prometida. O chamado de Deus exige santificação, um afastamento do comum. Aquelas marcadas por Ele não podem seguir os mesmos caminhos, pois seu destino é diferente. Elas não se encaixam em qualquer ambiente porque foram criadas para algo maior. Levítico 20:26. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos povos para que sejam meus. Abraão deixou sua terra, Moisés foi separado do Egito, João Batista viveu no deserto. A separação é uma consagração. Deus não apenas separa, Ele purifica. Ele trabalha nas profundezas, arrancando o que não deve seguir adiante. Desejos se transformam, perspectivas mudam. É a santificação em ação, necessária porque o propósito divino não se mistura com o impuro. Como diz Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Essa transformação é radical, de dentro para fora. Críticas e zombarias podem surgir daqueles que não compreendem essa mudança. Mateus 10:22. Mas a mulher escolhida não deve buscar a aprovação do mundo, pois sua recompensa é celestial. A separação, embora difícil, afirma que Deus está agindo. A solidão torna-se um tempo de comunhão íntima, onde sua voz é clara, sua presença tangível e sua direção inegável. No silêncio, Deus fala. Na separação, Ele fortalece. Na santificação, Ele prepara. Deus também remove ativamente o que não está alinhado com seu plano. Relações se rompem, oportunidades desaparecem, caminhos se fecham. Não é coincidência, é a mão protetora de Deus intervindo. O que parece rejeição é redirecionamento, o que parece traição é libertação. Deus vê o futuro e conhece os corações. Ele remove o que, mesmo parecendo bom, poderia afastar você do propósito. Jeremias 29:11. Lembre-se de José. Cada perda era uma proteção divina. Cada porta fechada o aproximava de seu destino. Deus age com determinação para proteger o futuro de suas escolhidas. Provérbios nos alerta sobre caminhos que parecem certos, mas levam à morte. Se Deus remove alguém, é porque essa pessoa não estava destinada a caminhar junto no propósito divino. Nem toda conexão é divina, nem toda amizade é saudável. O que parece obstáculo pode ser um muro de proteção. A solidão se intensifica para ensinar dependência exclusiva de Deus, não dos outros. Jesus experimentou isso, sendo abandonado por muitos nos momentos críticos. Sua missão exigia caminhar sozinho em certos aspectos. Não resista ao que Deus está removendo. Confie em sua direção. Se Ele fecha uma porta, é para proteger e preparar algo melhor. Ruth, ao deixar seu passado, encontrou seu destino na linhagem de Davi. A poda, João 15:2, é dolorosa, mas essencial para um crescimento mais forte e frutífero. Deus corta o que impede, remove o que limita, limpa o terreno para a prosperidade de sua escolhida. A diferença é outro sinal inconfundível. A mulher chamada por Deus não é como as outras. Sua essência a distingue. Desde cedo, ela percebe que não se ajusta completamente, que seu destino é nadar contra a correnteza. O que satisfaz os outros não a preenche, não por ser superior, mas porque seu espírito foi moldado para algo diferente. Jeremias sentiu o peso da profecia. Moisés não pertencia totalmente nem ao Egito, nem aos hebreus. Essa diferença não é para dificultar a vida, mas é essencial para o chamado. O mundo pode rejeitar, João 15:18-19, e o inimigo tentará convencer que essa diferença é um defeito. Mas Romanos 12 nos ordena a não nos conformarmos. A diferença é uma confirmação, não uma maldição. Essa diferença não garante sucesso imediato. Davi foi desprezado, José vendido. Esther escondeu sua identidade. É prova de um processo. A maior luta pode ser interna, entre o desejo de pertencer
e a aceitação da identidade em Deus. Mas Deus não permite que suas escolhidas encontrem descanso no temporário ou conforto onde não pertencem. Elas enfrentam provações que outros não conhecem, não por esquecimento divino, mas porque seu chamado exige preparação mais profunda. 1 Pedro 2:9. Aceitar essa diferença como marca divina é o primeiro passo para a plenitude. Quando a resistência cessa e o propósito é abraçado, a perspectiva muda, a insegurança some e o fardo se torna gratidão. Deus não comete erros, cada traço foi formado com intenção. A solidão é o lugar onde Deus fala sem distrações. Moisés ouviu Deus no deserto, Elias em um sussurro silencioso. Jesus se fortaleceu no isolamento. É um encontro divino, uma audiência privada com o Criador. Deus atrai ao deserto para falar ao coração, Oséias 2:14, não para punir, mas para ensinar a reconhecer sua voz. É um filtro espiritual, onde intenções são examinadas e fraquezas fortalecidas. Paulo passou anos na Arábia, João Batista viveu no deserto. Deus revela seus maiores planos na intimidade, não na multidão. Resista à tentação de buscar respostas fora dele. É na calma e na confiança que está a sua força. Isaías 30:15. Crucialmente, a solidão não é o destino final. É o processo necessário antes da manifestação. Deus não deixa inacabado o que começou. A separação termina quando a preparação está completa. O que era aprovação vira testemunho. Cada período de isolamento na Bíblia foi seguido por uma manifestação gloriosa. Moisés libertando Israel, José governando o Egito, Ester salvando seu povo, Jesus iniciando seu ministério transformador. A espera não é sinal de esquecimento, mas garantia de que o porvir será grandioso. Eclesiastes 3:1. O que Deus preparou na solidão é precioso demais para ser revelado antes da hora. É um tempo de construção invisível, formando a capacidade de sustentar o que virá. Cada oração, cada lágrima na presença de Deus, transforma-se em força inabalável. A mulher que emerge desse processo foi transformada. O deserto torna-se base para caminhar com autoridade. A diferença vira sinal de propósito. A separação é confirmação da escolha. Não é um retorno, mas o início de uma nova estação, fundamentada no que foi aprendido na solidão. O inimigo tentará semear dúvidas, mas quem foi refinada na solidão aprendeu a discernir a voz de Deus e a depender totalmente dele. O que parecia fim era o começo. José entendeu. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Cada evento foi orquestrado, portas se abrem, mas a dependência agora está firmada em Deus, não nas circunstâncias. A espera fortaleceu a visão, estabeleceu a identidade e formou o caráter. Deus não investe em processos vazios. Se ele permitiu a solidão, foi para manifestar algo que não poderia ser entregue antes. A história está repleta de pausas que eram acelerações invisíveis. Quando o tempo da manifestação chega, Filipenses 1:6, tudo faz sentido. As lições da solidão permanecem. O que era separação dolorosa prova que Deus agiu o tempo todo. A história não termina na solidão, mas no cumprimento do propósito. A solidão foi um convite para descobrir dimensões mais profundas do plano divino, transformando a identidade. Deus moldou o caráter, arrancou dependências, quebrou limitações. Nasce uma nova versão de si mesma, sem medo da rejeição, sem busca por validação externa, definida pela certeza em Deus. Há conhecimentos adquiridos apenas no silêncio, revelações que chegam na ausência de distrações. Jesus revelava mistérios aos mais próximos, há segredos entregues apenas àquelas moldadas na intimidade. A mulher introduzida nessa realidade não teme mais a incerteza. Deus é sua estabilidade. O inimigo distorce a solidão, mas a verdade é: você não foi esquecida, foi separada para algo maior. Deus não está atrasando, está preservando e protegendo. A mulher moldada na solidão não pode voltar atrás.
Suas prioridades e percepções foram transformadas. Ela caminha com certeza e autoridade que vem da revelação de ter sido chamada, escolhida e equipada por Deus. Muitos querem a glória sem o treinamento, mas quem passou pelo fogo sabe que não há atalhos. O que Deus fez nela não pode ser removido. Sua força no público vem do que aprendeu no secreto. A mulher conduzida por Deus à solidão nunca retorna à mesma. Foi moldada, refinada, fortalecida. Aprendeu a dependência total, foi separada do que não pertencia, tornou-se capaz de carregar seu propósito. O que a fazia sentir-se sozinha agora lhe confere autoridade. A aprovação revela-se garantia de um destino maior. Deus nunca permitiu um processo sem propósito. Agora, o tempo da manifestação chegou. A mulher que chorou sua solidão levanta-se com o respaldo do céu, caminha com a certeza da escolha, entendendo que foi preparada para algo que nenhuma outra poderia carregar, e o que está diante dela é apenas o começo de algo que não poderá ser interrompido.